pessoal, tudo bem? Começando mais uma live aqui. Hoje vai ser com o Luan. O tema é persona. Só tô esperando o Luan entrar aqui para nós começarmos. Alô, alô! Tudo bem? Tudo bem, você? Só alegria. Legal. Bom, tu quer começar? Quer que eu me apresente já? Pode apresentar. Bom, galera, primeira Então, vez aqui, bem-vindos, né? Meu nome é Luan, eu trabalho com marketing basicamente 2 anos, né? 2 anos e meio agora, né? Porque pandemia e tal, 6 meses. E basicamente eu sou formado em administração, eu tenho alguns cursos na área, então na área de estratégia digital, na área de gestão de tráfego. Então, basicamente, é bem complementar aí as coisas que eu vou falar para vocês. E hoje a gente vai falar sobre persona, né? Então, todo esse contexto ele entra dentro de personas, entra dentro de funil e é muito interessante a gente entender isso porque basicamente é a forma como a gente vai entender o nosso público, né? E hoje a minha ideia, o que eu tenho vontade de passar para vocês é exatamente o que são as personas, como a gente constrói uma persona, né? Ferramentas, etc. E por que ela é tão importante para a gente poder definir todas as nossas estratégias. E é isso. E assim, para pronto, quem Luan. está começando, para quem está no meio do marketing digital, para quem está há anos no marketing digital, eu vou dizer para vocês, e me arrisco a dizer, que persona é uma coisa que toda empresa tem que ter. E se quanto mais bem definida, melhor ainda. Sim, sim. É a questão da persona, Luan. Tem algumas pessoas que têm dúvida se só serve para o negócio digital. É importante para a empresa física também, né? Com certeza, com certeza. Eu vejo que, tipo, persona é basicamente tu vai entender para quem que você vai vender, né? Então, se tu tem um produto hoje em dia, tu tem que ter uma persona, né? Não adianta tu ter um produto e ninguém querer comprar o produto. Então, significa que não tem demanda. Então, todo produto que existe e tem demanda, alguém vai comprar por ele. Você só precisa entender quem é a pessoa que vai comprar dele, né? E assim, tem muita gente que confunde, né, a persona com o público-alvo, e etc. Mas eles são similares, mas ao mesmo tempo eles são diferentes, né? E é o que a gente vai falar durante a live de hoje. A questão do público-alvo aí abrange mais a região demográfica, faixa etária, sexo, né? Isso, isso. O público-alvo ele é muito mais amplo, né? Ele é mais general, mais genérico, né, digamos assim. A persona ela é bem específica. Então a gente basicamente, né, a persona tu vai na profundidade da pessoa, tu vai na parte intrínseca da pessoa. Tu busca entender de fato ali quais são os desejos, as objeções e as vontades que aquela pessoa tem, né? E muito Sim. mais coisa. Eu acredito que depois que você descobre qual que é a sua persona, você consegue fazer um conteúdo, né, voltado para ela. Se você for trabalhar com campanhas, subir um anúncio falando diretamente para aquela pessoa, né, para sua persona, no caso. Exatamente, exatamente. E assim, Tainá, brincando, né? Hoje grande parte do meu público são os restaurantes, são lanchonetes, etc. E eu já fiz anúncio falando assim, para você que é dono de um restaurante, tem interesse em aumentar as suas vendas, com mais gente chamando no WhatsApp, eu tenho a solução. Eu trabalho com anúncios online e eu sei fazer bons anúncios, como esse que você está vendo agora. E imagina você falar assim com o seu cliente. Então, eu fiz uma coisa extremamente segmentada para ele e eu sabia que eu estava falando justamente com aquele público, porque eu entendo um pouco das dores dele, eu sei como segmentar isso dentro da própria ferramenta do Facebook Ads, né? E é lindo, cara, é lindo. Assim, quando tu vê como que o marketing digital ele é amplo e ao mesmo tempo ele é sistêmico, ele é dinâmico, cara. Sim. O Pedro até comentou aqui Facebook Ads. É isso mesmo, cara. Facebook Ads. Bom, bora lá? Ou quer esperar Bora, o Luan. pessoal entrar? Bom, Pode galerinha, começar já. eu acho que a gente acabou de falar um pouco sobre o que são as personas, mas eu quero bater muito numa tecla. Que persona, ela é diferente de público-alvo, ela é diferente de outros contextos de segmentações, etc. A persona, ela é como se fosse uma pessoa, um avatar, que você entende basicamente tudo sobre ela. Então, por exemplo,
se eu falar para você que uma mãe, ela faz parte de uma composição demográfica. Uma mãe no sul faz parte de uma determinada composição geográfica. Uma mãe com um filho de 2 anos faz parte de uma outra composição demográfica. Então, o nível de afunilamento da persona, ele é maior, ele é mais fino, ele é muito mais segmentado do que essas outras particularidades de público-alvo, né? Então, se eu fosse falar sobre uma mãe, eu poderia falar sobre mães que moram no Paraná, que têm filhos de 2 a 3 anos e que estão procurando por um determinado produto. Que aí é o produto, a solução que você resolve, né? Então, essas são as personas. As personas são aquele público que você conhece muito e que você quer oferecer uma solução para ele. E quando eu estava estudando para poder fazer essa live, eu estava de um jeito dinâmico e fácil de poder explicar o que são as personas. E eu encontrei um jeito, que eu acredito que ninguém já tenha falado, que é como se a construção da persona ela fosse um carro indo de um lugar para outro. E parece muito confuso quando a gente pensa dessa forma, né? Nossa, Lua, o que persona tem a ver com carro, né? E é basicamente o seguinte, normalmente, na grande maioria, os carros ele tem 5 lugares, certo? E cada um desses lugares existe um elemento dentro da persona. Então, basicamente é o seguinte, quando a gente está dirigindo um carro, existe o cara que é o motorista, existe a pessoa que é o copiloto, e existem 3 atrás que são os passageiros, beleza? E cada um desses, na construção da persona, nesse caminho, tem um papel dentro disso. Então, basicamente é o seguinte, o motorista, né, o cara que está ali do lado esquerdo e tal, com o volante na mão, ele vai ser o estrategista digital. Ele vai ser o cara que vai direcionar tudo isso. Vai ser o cara que vai pensar na persona, que vai entender um pouco sobre o produto, que vai entender os canais de comunicação, né? Então vai ser o cara que vai direcionar, que vai dar o caminho, que vai dizer para onde a gente vai, beleza? Então depois a gente passa para o copiloto. O copiloto ele vai ser as ferramentas, as pessoas, as pesquisas. Então vai ser tudo aquilo lá que a gente utilizar de base de dados, beleza? Então a gente tem o nosso estrategista digital e também tem o nosso copiloto, que são as ferramentas, as informações, as bases de dados. E juntando esses dois, a gente resolve 3 coisas. E tudo sobre persona se resume a entender essas 3 coisas. Todas as pessoas, elas têm desejos, elas têm objeções e elas têm medos. Então, toda vez que eu entendo quais são os medos, quais são os desejos e quais são as objeções dessa pessoa, eu entendo como que ela funciona, como que ela trabalha, que tipo de mecanismo eu tenho que fazer para poder convencer ela de que o meu produto é bom, né? Então, nessas últimas 3 pessoas, nesses 3 passageiros, um passageiro é o desejo, o outro passageiro é as objeções e o outro passageiro é os medos, né? Então, eu tenho esses 3 tipos. Então, eu tenho o estrategista digital, que vai guiar tudo isso. Eu tenho as informações e no banco de trás eu tenho os medos, os desejos e as objeções. Beleza? Então, ao longo desse caminho é que a gente procura entender tudo isso. E agora eu vou exemplificar tudo para a gente ver como que a gente constrói de fato uma persona. Então, imagina o seguinte. Quando a gente está prosseguindo um caminho, né, a gente tem alguns desejos. Então, se eu estou indo de um ponto A, de uma cidade para outra, às vezes eu quero parar no frango assado, por exemplo, que é um lugar muito comum. Esse é um desejo que eu tenho ao longo dessa trajetória, certo? E eu preciso atender esse determinado desejo. Então, se eu sei que um dos meus passageiros ele tem esse desejo, significa que eu procuro encontrar uma forma, algum caminho de levar esse desejo e cumprir esse determinado desejo. Beleza? Só que ao mesmo tempo eu tenho alguns medos, eu tenho algumas coisas assim que, cara, se passar lá eu tenho medo. Então, por exemplo, assim, imagina que tem um bairro ou tem uma cidade que é muito perigosa, né? Então, não dá para você passar ali. Por quê? Porque existe um cara que tem medo daquela determinada cidade, que tem medo daquele determinado lugar. Então, você precisa traçar uma rota que não passe por aquele determinado caminho. Então, o estrategista digital ele precisa pensar nisso.
uma rota que não passe por aquele determinado caminho. E ao mesmo tempo, eu tenho algumas objeções. Ou seja, eu tenho algumas coisas que me limitam a algum determinado ponto. Então, vamos supor que eu estou falando de gasolina. Eu tenho uma objeção que é a minha gasolina. Alguma coisa ali vai de repente, acabar a minha gasolina. Então, eu preciso entender quais são os medos, as objeções e os desejos desse determinado público. Beleza? E aí, à medida que isso vai passando, eu construo um caminho que atenda os meus desejos, ou seja, eu quero passar no Frango Assado, que eu não passe por uma outra cidade, né? E ao mesmo tempo eu faço da melhor forma possível tudo isso. Então, beleza. Luan, entendi persona, entendi mais ou menos esse exemplo que você está dando, mas como que de fato eu construo o meu público? Como que de fato eu entendo a minha persona? Você precisa entender basicamente o seguinte, né? Quais são as ferramentas que você vai utilizar durante esse processo. E existem diversas. Para quem tem familiaridade com o Google, né? Então, uma das coisas que você pode pesquisar, por exemplo, ô Tainá, fala um nicho, sem ser emagrecimento, vai. Crochê. Crochê, exatamente. Cara, quem que faz crochê? Né? Quem que faz crochê? Aí tu pode falar assim, eu vendo crochê, ou a pessoa ela vende crochê ou ela ensina a fazer crochê? Ela ensina. Ela ensina a fazer crochê. Então eu tenho um curso, certo? O que as pessoas elas vão pesquisar no Google? Aí tu pode ir lá no Google como fazer crochê. Aí beleza, tu tem ali, tu coloca assim, como fazer crochê. Aí, cara, depois do Google vai aparecer um monte de coisa. Por quê? São ainda dúvidas que a pessoa tem relacionada ao crochê. Tu pode colocar crochê A e aí vai aparecer crochê e mais um monte de coisa com A. Crochê B e mais um monte de coisa com B. Então, o próprio Google, ele te dá uma série de informações ali para você primeiro começar a entender o seu público. Então, falar assim, talvez, se eu estou vendendo curso de como fazer crochê, o cara ele tenha esses desejos. Então, ele quer aprender a fazer crochê com ponto de 4, não sei, ponto de 6, ponto de 8, ponto de 12. Eu nem sei se essas terminações existem, né? E aí, daí tu vai entendendo. Então o cara ele quer aprender a fazer crochê de 6 pontos. Aí, cara, tu vai... beleza. Essa é um dos desejos que ele tem. É um dos desejos. Então, o cara, ele tem um monte de desejos. A sua persona tem muitos desejos, tem muitos medos, tem muitas objeções. Aí você fala assim, Lua, beleza. Aí eu consigo entender mais ou menos um pouco, né? E aí, mas qual que é a outra ferramenta que você me aconselha? Existe o Answer the Public. Você já ouviu falar dessa ferramenta, Tainá? Não. Certo. E ela basicamente é como se fosse um Google, só que ela te dá todas as informações que precisa. Aí tu coloca lá, como fazer crochê, ou se não, fazer crochê, curso de crochê. Né? Tu pode colocar isso e aí tu vai aparecer lá tudo o que as pessoas pesquisam sobre aquele determinado tema. Então lá vai ter como fazer crochê, vai ter por que fazer crochê, o que é crochê, vai ter todas as preposições, artigos relacionados, muita informação. Cara, se tu pega toda aquela informação, e eu tô falando assim de dezenas de informação, né? Tu olha tudo aquilo ali, tu tem uma base de dados, um nível de informação muito bom para você estudar, né? Muito, cara, do seu nicho. Então, lá vai ter como fazer crochê. Então, e ali são todas as pesquisas que as pessoas fazem no Google, né? Então você tem toda aquela inteligência do Google na palma da sua mão e é gratuito. Aí você fala assim, Lua, beleza. Tô entendendo, existe essa ferramenta tal. E aí, existe um outro lugar também, que é o Audience Insights do Facebook, né? Que basicamente tu entra lá e começa a ver quais são as coisas que as pessoas gostam, né? Então, por exemplo, se você jogar lá cursos de crochê, ou se não, o interesse de crochê, vai aparecer as páginas que as pessoas curtem, os vídeos que elas curtem, quais são os lugares que elas interagem, vai ter uma série de informações ali dentro. Então, a gente está falando de 3 ferramentas que já estão te dando muita informação para você fazer a construção do público-alvo, certo? E aí, beleza. Tem muito mais ferramenta ainda, né? Então,
tem o Instagram Insights. E aí você fala assim, alô, eu fiz tudo isso, beleza, tô entendendo. E assim, existem aqueles negócios que eles querem mudar um pouco, ou eles querem colocar um novo produto de repente. Então, às vezes eu posso falar, por exemplo, dentro de sistema de crochê, vamos supor que hoje eu só venda crochê, só venda tapete de crochê, né? E aí, de repente, agora eu quero começar a fazer touca de crochê porque está no inverno, né? E aí, de repente, eu preciso... E assim, eu não estou falando de curso, aqui eu já estou falando de produto, né? Então, agora, antes eu vendia tapete, agora eu quero passar a vender touca. Então, a pessoa que precisa de um tapete é diferente de uma pessoa que precisa de touca, né? E aí, só que se você já tem uma audiência pré-definida, você pode usar o próprio Google Forms, né? Então, monta ali, né? Faz uma pesquisa rápida e envia para a sua base de dados, né? Para quem tem mais de 10 mil seguidores, coloca a opção de arrastar para cima e bum, cara, bum. Tu vai ter um formulário, as pessoas elas vão responder tudo aquilo, só precisa aprender ali a fazer de fato uma boa pesquisa, né? E aí, beleza. Construir a minha persona. Eu entendi quem é a minha persona. E aí, cara, é onde você entra com todo o conteúdo que aquela pessoa precisa, né? Então, a persona, ela é o primeiro passo para você estruturar uma estratégia digital. Ela é o primeiro ponto para você começar a entender quais são as demandas do seu público, né? Então, você vende algum determinado produto, mas existe uma série de informações que você precisa cumprir até aquela pessoa se sentir confiável na sua marca e realizar de fato a venda, a realizar a compra, né? Então, a persona, ela é o primeiro processo de tudo isso. Show, Luan. E a questão que você falou também do produto, né? É tapete e touca. Então, cada produto também tem uma persona, né? Porque eu estou trabalhando no nicho de crochê, que eu vou subir uma campanha ampla, né? Só para quem está pesquisando crochê. Isso, perfeito. Ô, Tainá, existe uma coisa que eu, por exemplo, faço nos meus negócios e que eu acho que não é muito habitual no marketing digital, mas que eu vejo que traz muito resultado para mim. Quando eu faço um planejamento estratégico, eu divido por produto. Então, cada persona, ela quer uma solução, certo? E cada produto oferece uma solução para ela. Então, quando a gente fala de tapete, a gente está falando do pé, né? E quando a gente fala de touca, a gente está falando de cabeça. Então, talvez seja a mesma pessoa, mas a gente está falando de situações diferentes. E justamente situações diferentes, existem soluções diferentes, né? Então, é por isso que entender, de fato, a persona e o produto é muito importante para o negócio. Então, hoje, quando eu vou oferecer um serviço de gestão de tráfego, eu sei que, normalmente, o meu cliente está querendo um pouco mais de vendas. Então, essa é a dor dele, né? Se eu fosse um cara que vendesse sistema de restaurante, provavelmente o meu cliente ele tem uma dor relacionada à gestão. E quando eu vendo planejamento estratégico para restaurante, para delivery, eu estou falando sobre a visão a longo prazo, né? Entender mercado, entender concorrente, fazer estudos aprofundados, né? Então, o cliente normalmente ele quer muito mais informação de mercado. Então, são situações diferentes, soluções diferentes, demandam produtos diferentes. E aí, qual que é a minha prática com relação a isso? Toda vez que eu monto uma persona, eu monto ela antes da minha solução, ou seja, como que esse cara vai estar na hora que eu estou prospectando ele, né? Como que esse cara vai estar, quais são os desejos, quais são os medos dele, quais são as objeções que esse cara tem. E aí, beleza, eu entendi isso. E depois eu faço uma persona para depois da minha solução. Por quê? Porque quando eu faço isso, fica muito mais claro para mim qual é o processo que eu preciso realizar com esse determinado cliente para ele chegar nessa persona que eu quero. Então, a primeira persona que você constrói é a persona que o seu cliente é, né? É aquela persona onde eu preciso de informações, eu preciso construir um ambiente ideal para conversar com ela. Só que, ao mesmo tempo, existe uma outra persona que é onde você quer levar ela, né? Então você monta uma persona anterior e uma persona depois, porque você quer fazer com que a pessoa passe por esse processo de transformação. E é exatamente esse ponto que muda muito o jogo. Porque à medida que eu tenho clareza de como que é esse processo, de como que funciona esse funil,
eu consigo muito mais facilmente passar as informações para o meu cliente, oferecer a experiência para o meu cliente e fazer ele andar ao longo de toda essa experiência e chegar no final dessa experiência ele está com o resultado que eu quero. Então, hoje as minhas recomendações elas são criar uma persona para cada produto, para cada solução e criar uma persona do antes da solução e depois da solução também. Sim. E aí você consegue mostrar isso para o seu cliente também. Né? Falar com ele abertamente na onde que ele está, o ponto dele, você ataca a dor e aí mostra o resultado, que no caso seria aumentar as vendas do negócio dele. Exatamente, exatamente. Então, hoje em dia, eu tenho clientes que confiam tanto no meu trabalho que eles, às vezes, ô Lu, eu estou pensando em fazer alguma coisa assim. O que você acha? Então, é um nível de proximidade, é um nível de relacionamento que eu tenho com ele que é muito maior do que aqueles clientes que eu estou começando. E por quê? Porque eu identifico isso ao longo do meu processo, né? Depois a gente entra dentro daquela estratégia de upsell, né? Isso De que eu ia poder, falar agora. né, de fazer o LTV, etc. Justamente que depois esse cara que ele confia tanto no meu trabalho, ele vai comprar um planejamento estratégico, Sim. né? E da mesma forma que existem outros serviços. Então, um cara que de repente já comprou um tapete, talvez ele não sei, de repente, se for uma mulher e ela tiver um filho, talvez ela compre alguma coisa para o filho de crochê, ou senão de repente ela aprende a fazer crochê, né? Enfim, aí vai de estudar o público mesmo. Mas entender todo esse contexto, ele é essencial justamente para desenvolver depois as melhores estratégias. Dentro dos meus negócios, eu trabalho muito também com esteira de produtos. Né? Eu estou focando ali nos investimentos. E ontem eu fiz uma reunião justamente para falar sobre isso, como que eu poderia estar trabalhando com outro tipo de projeto com aquele público que já me acompanha. Então, no caso, tem um curso de investimentos e aí eu vou lançar a mentoria também. Então, para mim trabalhar com a mentoria, eu preciso saber quais são as objeções, as dúvidas, né, daquele público. Então, o que eu fiz? Eu usei a sua dica também de fazer de forma gratuita. Então, eu montei um grupo que eu vou dar aí, tipo, uma mentoria para 7 pessoas. Vai ser reuniões em lives e eu vou trocar com elas prova social. Falar assim, olha, se no final do curso, do treinamento, você gostar, você só me passa um depoimento. Porque aí eu uso também, né, como prova social do meu trabalho. Perfeito, perfeito. Hoje em dia, uma das grandes objeções da pessoa é com relação ao preço, né? É com relação ao preço. Só que preço, hoje em dia, ele também é uma das estratégias mais utilizadas por grande parte das pessoas para poder fazer com que a pessoa compre, né? Até um aspecto muito bom, né? Mas num outro, cara, você tem um nível de recorrência com baseado em preço. E aí eu já não concordo, né? Eu não acho que isso dá certo a longo prazo. Por quê? Porque quando você cria esse tipo de cultura dentro da sua empresa, tu está criando pessoas que ela têm interesse no preço baixo e não necessariamente na solução que você traz, né? Mas hoje é importante a gente entender a persona justamente para depois fazer essa esteira de produtos, essa estratégia de upsell, etc, né? E na opção que você trouxe de fazer uma coisa gratuita, você quebra com a objeção da pessoa com relação ao preço, né? Então, e você apresenta o seu produto, você começa a pessoa a conhecer o seu trabalho, etc. E eu trabalho dentro da mesma metodologia. Sim. E hoje também o Instagram, quando você entrega conteúdos ali no seu feed, seus stories, você também está entregando conteúdo de forma gratuita. Né? A pessoa tem várias plataformas ali para estar conhecendo o seu trabalho, e se ela gostar de você, aí ela adquire o seu produto também. O outro exemplo que você deu também aí da touca, né, e do tapete. Por exemplo, você pode fazer um upsell para aquela pessoa que comprou o tapete, no inverno, ela pode estar comprando a touca também, né? Exatamente, exatamente. E é por isso que a gente fala de relacionamento com o nosso cliente, né? Monitorar sempre qual que é a experiência que ele está tendo com a minha marca. E assim, a persona, né, ela basicamente vai direcionar todas as estratégias digitais do negócio. À medida que a gente entende o público, à medida que a gente entende com quem a gente está se comunicando, a gente consegue ser muito mais assertivo nisso, né? Tem umas dúvidas aqui do pessoal. Qual a importância de definir minha persona?
Douglas Neri. Vamos lá, meu amigo. Cara, imagina o seguinte. é, é, vamos fazer interativo. Qual que é o produto que você vende hoje? Né? Não sei se dá tempo dele responder aí. Sim, vamos deixar a questão em aberto. Que Depois daí eu eu acho que a gente respondo já também. consegue segmentar muito mais, né? Aqui. Tainá, eu vou responder a pergunta do Douglas e aí depois a Certo. gente já Depois sobe nela. voltamos para. Então, cara, beleza. Hoje, tu fala sobre empreendedorismo, certo? À medida que tu entende, por que as pessoas normalmente hoje elas querem empreender? Porque, primeiro, existe um discurso, né, muito bonitinho de que se você empreender, você tem menos trabalho, etc e tal. Então, normalmente, as pessoas elas estão alinhadas a esses desejos, certo? Só que, quais são as objeções das pessoas? Ah, eu tenho medo de começar, eu tenho medo do meu negócio falir, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E quais são os medos das pessoas? Eu acho que isso não vai dar certo. Eu tenho medo de eu ser julgado pela minha mãe, eu tenho medo de ser julgado pelo meu pai. Então, isso é um cenário macro do empreendedorismo brasileiro, né? Então, hoje você vê boa parte dos jovens atuando dentro do marketing digital como afiliado, como coprodutor, produtores, justamente fazendo essa perspectiva do empreendedorismo. Só que, se você acompanha de perto, se você acompanha de fato esses caras, e eles mostram também, não são aqueles caras só do palco, tu vai ver que dá muito trampo, cara. Tu vai ver que dá muito trampo. E você provavelmente tem a sua empresa, vende alguma coisa e sabe o quanto de trabalho dá isso. Só que assim, qual que é a importância da gente entender isso de fato? Quando você entende o público que você está comunicando, você entende como que você tem que se comunicar, né? Então, se você está falando sobre empreendedorismo para quem é mais velho, o cara ele não está procurando normalmente trabalhar menos. O cara que ele tá mais velho, às vezes ele está querendo sair da empresa que ele está para poder ter um trabalho ali e passar tempo com a família, né? E por que eu falo isso? Porque existem clientes meus que são assim hoje em dia. Eles não tocam alguns processos dentro do negócio deles para poder passar mais tempo com a família, né? Então, se você está falando de repente com um público mais jovem, o cara normalmente ele tem a ideia de que empreendedorismo vai trazer muito dinheiro para ele, né? Então, você entende muito as questões dos desejos, dos medos e das objeções desse determinado público, e você tem um nível de capilaridade, uma comunicação muito mais personalizada. E, cara, quando eu sinto que uma pessoa está falando algo para mim, eu tenho a tendência de eu me relacionar com ela é muito maior, né? Então, a importância de você entender e construir a sua persona é porque ela vai te fazer ter uma estratégia muito mais sólida, ela vai guiar boa parte dos seus conteúdos e ela vai mostrar para você quais são os melhores caminhos para poder atingir e comunicar com aquele determinado público. Então, assim, além de ser importante, eu acredito que é imprescindível. Qual foi a outra pergunta? O Velho Moura foi o seguinte, ele deu um exemplo, né? Ele tem 16 anos, então ele tem que produzir conteúdos para um público, algo meninos de 16 anos. Então, conteúdos teus. Não. Ter que produzir, não. O que depende muito é que hoje eu não sei qual é o produto dele também, né? Então eu não sei qual que é a solução que ele oferece. Mas basicamente quando eu, por exemplo, eu majoritariamente tenho pessoas da minha idade dentro do meu Instagram. Por quê? Porque é nível de relacionamento. Eu me sinto mais próximo com você que você tem a mesma idade do que eu, né? E por que isso acontece? Porque é a questão da proximidade, é a questão da identificação, é a questão da correspondência, né? Então, hoje, ele não precisa produzir conteúdo para quem tem 16 anos. Salvo se as pessoas que ele atende, se as pessoas que ele oferece o serviço dele forem homens de 16 anos e que morarem na região próxima dele, né? Fora isso, cara, tu precisa entender qual é a solução que você oferece e qual é o público que você quer atingir, né? Persona. Né? Entendeu isso, tu justamente consegue entender qual é a comunicação, com quem que tu tem que falar e assim segue todo esse processo. A persona, basicamente, né, ela tá ligada a tudo. Não só a copy, quanto o remarketing que você vai elaborar, o anúncio, o conteúdo. É muito importante você conhecer a sua persona antes mesmo de estar abrindo o seu negócio, né? Fazer aquele estudo de mercado. Sim, sim, com certeza, Tainá, com certeza. Porque, cara,
hoje em dia, basicamente sim, às vezes as pessoas, elas são, isso falando, saindo um pouco de persona, mas entendendo um pouco da perspectiva de como funcionam alguns negócios, alguns empreendedores, né? Tem muita gente que ela é focada na solução que ela oferece, né? E aí, consequentemente, isso entra dentro de um contexto que a gente chama de miopia em marketing, né? Esse contexto, ele basicamente ele vai falar que uma pessoa ela é muito apaixonada pela solução dela e ela deixa de ver a solução que de fato ela entrega, né? Qual é o objetivo dela. Então, cara, por exemplo, a XP é um dos casos agora que está mais dando BO, não BO assim, mas que tá na mídia agora por conta do negócio que está acontecendo contra o Itaú, né? Então eu vi até um post hoje do Benchmall, ele tá falando assim, cara, se fizer um TED para XP, eu vou te dar um colete. Cara, está quebrando com muita objeção ali dentro, porque ele confia muito no produto dele. E aí, qual que é o ponto? A XP hoje, ela não é uma corretora. Ela não é uma corretora, né? O que ela oferece hoje em dia são soluções de mercado financeiro, né? E educacional. Porque ela criou boa parte de como ela é hoje, educando o público dela. Então, o que que ela fez? Ela entendeu que o público dela não tinha o conhecimento necessário para poder fazer os investimentos. Qual que é o meu primeiro passo? Preciso educar esse público. Então, você vê como é claro a forma como ela entendeu o público dela e a transformação que ela queria colocar para eles? Vou educar meu público. Depois, eu vou educar meu público para uma determinada coisa específica. Vou ensinar meu público qual é o tipo de perfil de investimento que ele tem. Então, a solução dela não é ser uma corretora de seguros. Ela está educando, ela está oferecendo soluções inovadoras, ela está mexendo com o mercado. Então, assim, ela entendeu muito bem o público dela, ela entendeu qual é a solução, qual que é o propósito dela como empresa, e hoje em dia ela tem um case de negócio. Então, hoje em dia, se você entende muito bem quem é a sua persona, primeiro, tu não é apaixonado pela sua solução, né? Você entende os problemas que você precisa solucionar para atender um determinado desejo da pessoa, né? Então, hoje, o que o Benchmall talvez quisesse lá atrás? As pessoas elas quisessem mais liberdade financeira, né? E aí, o que que dava liberdade financeira? Você investir em poupança que rendia 0,06% ao mês, que não é nada, ou você ensinar as pessoas como trabalhar com a bolsa de valores, né? E em 98 a gente, cara, tava crescendo, tava entrando. Acho que a FHC já estava, né? Então, assim, a gente vinha de uma crescente muito boa, historicamente econômica, né? Estava sendo, acho que, implantado real, se não me engano, nessa parte histórica, enfim. Mas, basicamente, hoje em dia, se você entende a persona, tu consegue ter uma visão sistêmica de todo o negócio, de toda a solução que você oferece e, da melhor forma possível, você se comunica com a sua audiência. Sim. E, inclusive, né, você falando aí da XP, ontem estava conversando na live. E ele, no caso, eu vou fazer uma live com ele na segunda-feira. Então a gente está fazendo uma reunião para a live, né? O assunto que nós iríamos abordar. E ele Com o trabalha no Benchmall? Itaú. E ele trabalha no Itaú, né? E aí o que ele comentou comigo? Que tem um projeto onde eles querem unificar todos os bancos. Então vai ser Itaú, Banco do Brasil, Santander. E aí você fala, eu quero deixar o meu crédito no Itaú, quero deixar minha poupança em tal lugar, quero fazer um empréstimo em tal banco. Só que isso também gera uma concorrência em relação ao Banco Inter, Nubank, no sentido de que os bancos eles precisam diminuir as taxas, né? Porque hoje tem muitas pessoas migrando para a corretora do banco, por Banco Inter, para Nubank, para não pagar anuidade. Então acontece muito isso. Se você não conhece a sua persona e não vê também os detalhes, o que ela está querendo, eu não quero hoje mais pagar taxa, então eu vou migrar. E aí você deixa lá o seu banco cobrando a taxa, então você acaba perdendo aquela pessoa, né? O seu cliente. Então acontece muito isso também. Acho que é um estudo, não só você criar sua persona, mas você tem que acompanhar também, né? Porque as pessoas mudam. Exatamente, exatamente. Por isso que é tão claro a gente saber como que funciona a estratégia, o funil de vendas, a esteira de produtos, etc. Porque daí a gente consegue identificar como que aquela persona ela está evoluindo dentro da nossa estratégia. Exato. Pessoal que tiver com mais dúvidas aí em relação à persona, pode mandar aqui nos comentários. Douglas mandou uma aqui. Como construir o público ideal? Cara, eu acho que assim,
muitas vezes, fazendo até um paralelo com os anúncios, né, dentro de Facebook Ads, etc. Toda vez que a gente vai lançar alguma coisa, a gente vai... Cara, vai ser a primeira vez, a gente tem que estar pronto para errar. Porque normalmente a gente não vai acertar, cara. Normalmente a gente não vai aceitar. As coisas, elas vão se lapidando ao ponto, né? Então, o público ideal, eu vejo que ele é uma constância entre você otimizar todos aqueles públicos todos os dias, digamos assim, né? Ficar atento de como está sendo o avanço dele e colocar para ele a solução que ele de fato está procurando, né? Então, o público ideal, ele vai estar relacionado a time e procura. Então, eu imagino o seguinte, às vezes eu sou um cara que investiria em bolsa de valores, né? Eu talvez investiria. Só que no momento, cara, eu não tenho grana para investir, vamos supor, né? Então, assim, talvez eu seja um cara que tenha interesse, mas eu não estou no meu momento certo, entendeu? E aí, o público ideal é justamente isso. Você colocar as ofertas que são melhores para o seu público no momento que ele está precisando. Então, esse time que é muito importante, né? O público ideal é justamente isso. Por isso que o Google hoje ele tem um CTR muito maior do que o Facebook Ads. Por quê? Porque o Google ele trabalha com intenção. Se, cara, eu coloco lá, quero comprar um tapete de crochê, comprar um tapete de crochê, joga essa pesquisa no Google e aparece um anúncio assim, ó, tapetes de crochê por R$ 9,90. Não sei, nem sei um preço. Mas, cara, eu tô com aquela intenção de já comprar. Na hora que eu vejo aquele anúncio e o bagulho tá barato, eu compro. Por quê? Porque a solução que eu preciso, no time que eu preciso, ela aparece. Entendeu? Então, o público ideal é a construção ao longo do tempo e as otimizações que você vai fazer no seu público. Às vezes, você, por exemplo, pegar o caso da XP. Ele viu que num determinado ponto, ele não precisava mais fazer os cursos que ele fazia gratuitamente, né? Então, ele passou a cobrar por fazer esses cursos, né? Então, foi um momento de virada para ele, foi um momento de virada dentro da empresa. Por quê? Porque ele falou assim, hoje em dia as pessoas elas já têm uma maturidade dentro do mercado financeiro. Elas já entenderam como que funciona um pouco da bolsa de valores, já sabem que são fundos de investimentos imobiliários. E aí, cara, então ele entendeu que era assim. E aí, ele, sei lá, de repente ele falou assim, galera, agora vocês compram R$ 9,90, por exemplo. Né? E aí ele oferece muito mais conteúdo dentro daquele sistema. Então, basicamente é isso. O público ideal, ele demanda teste e otimização. Luan, ontem eu recebi uma pergunta, né, ali no meu Instagram, onde a pessoa estava com dúvida na seguinte questão. Nossa, Tainá, só está aparecendo para mim anúncios de cursos de marketing digital, as pessoas estão me chamando para falar sobre isso. E ela falou, será que só tem isso hoje no mercado? E eu falei, não, existem outros cursos, é porque você não pesquisou, né? Então, se você colocou marketing digital, aí explica um pouquinho para ela, né? No caso, eu acho que ela está assistindo a live aqui, que eu vi que ela entrou. Como que funciona, né? Você fez um anúncio e como, por ela ter pesquisado marketing digital, como esse anúncio apareceu para ela? Tá, vamos lá. Cara, tudo isso, né? Até para fazer relação com persona, imagina o seguinte, e até com a pergunta que eu respondi agora, o Facebook hoje, ele tem um leque de interesses, né? E, cara, ali tem N interesses, muitos interesses. Só que qual que é o tempo que esses interesses ficam no ar, digamos assim? É durante 30 dias. Então, se no período de 30 dias você demonstrou interesse por alguma coisa, significa que você está dentro desse interesse, né? E aí, beleza. Então, isso a gente está falando de interesses e tal, não sei o que lá. E aí, imagina o seguinte. Existem diversos sites, existem diversas coisas na internet, só que existe um site que está falando de marketing digital, né? Então, por exemplo, tá lá um site falando de marketing digital e dentro desse site existe códigos. Códigos nada mais é do que são aquelas coisas que a gente programa para poder fazer o site. E um desses códigos é o que a gente chama de pixel. E o pixel nada mais é do que um código e um informante que ele vai informar o Facebook ou o Google. Então imagina o seguinte, qual que é o nome dela, Tainá? Não sei se pode expor. Não, vamos fazer o seguinte. A Tainá entrou no site lá. E aí, cara, o que o Pixel vai fazer? O que o Pixel vai falar? Ó, Tainá entrou aqui no site, hein? Tainá entrou aqui no site.
Daí, ó, Tainá clicou no botão aqui para ler um artigo sobre marketing digital. E ele tá avisando tudo pro Google, tá avisando tudo pro Facebook. Ó, Tainá tá fazendo isso aqui dentro do meu site, né? Então ele é um informante dentro do site. E é assim, às vezes tu vai lá, a Tainá comprou um curso de marketing digital aqui. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que naquele determinado momento você tem um interesse em marketing digital, né? E aí imagina o seguinte, e aí quando você volta para dentro do Facebook, o Facebook falou assim, você tem interesse em marketing digital. E aí provavelmente ela vai começar a te colocar muito mais anúncios voltados dessa área. E se você entrou dentro daquele site, significa que o Facebook sabe que você entrou lá. Então, um anunciante, o dono daquele site, pode fazer o que a gente chama de remarketing. Ou seja, colocar novamente o meu anúncio, as minhas coisas na sua frente. Por quê? Porque você já conhece alguma coisa. Você já leu um conteúdo dentro da minha página, né? Então, a probabilidade de você comprar o meu curso é muito maior, porque você já interagiu comigo. E é assim que funciona esse mercado de anúncios, de pixel, etc. E qual que é a relação disso com persona? Se eu sei que uma pessoa ela entrou no meu site, significa que ela já teve um envolvimento comigo. Significa que ela já está começando a entender o que eu vendo, quais são os meus produtos ali dentro. E aí eu consigo monitorar o avanço dela na hora que ela está consumindo conteúdo, na hora que ela está comprando algum curso, para ver como que ela está entrando na esteira de produtos ou andando mesmo no meu próprio funil de vendas, né? E aí eu vou entendendo qual é a transformação e a solução que eu estou gerando para essa pessoa. Então, os pixels hoje em dia, eles são a grande ferramenta do mercado, né? Porque tu chegou lá e tem um cara te informando, meu, brincou, né? A internet sabe tudo que você está fazendo. Você está rastreando, né, os seus movimentos dentro da internet. O que Exatamente. acontece muito aí no marketing digital, você sabe que não dá para instalar o Pixel no WhatsApp, né? Tem que ser numa página, no caso. Ah, eu vou trazer a pessoa pro meu. Vou fazer um anúncio, arrasta para cima, vai trazer para o WhatsApp. Aí você não consegue acompanhar o Pixel. Mas se você for levar para uma página, existe muito aquelas páginas de captura, e aí você consegue também instalar o Pixel de quem entrou ali para acessar a aula ou baixar um e-book. E geralmente os produtores eles pedem para você deixar um e-mail. Então você vai receber também o remarketing no seu e-mail. Assim como as lojas mandam, às vezes vai parar no spam, né? E também tem outra coisa que usa muito no marketing, que é a questão do remarketing. Então, no caso de um curso, eu entrei lá, eu quero comprar um curso para fazer lançamentos, certo? Aí apareceu esse anúncio do curso de lançamentos. Eu entrei na página, eu fui para iniciar o checkout, mas eu não comprei, né? Eu não finalizei a compra. E aí o produtor ele vem com um remarketing para mim, me dando um desconto daquele mesmo produto que eu entrei. Olha, eu vi que você entrou no meu curso, não sei por que você não fez a sua inscrição, mas eu estou te dando 50% de desconto, exemplo. E aí você, nessa oportunidade, você acaba comprando. Então, basicamente é isso, né? O papel do Pixel, te rastreando. Exatamente. E qual que é a relevância disso? Por quê? Porque talvez ele identificou que você tem uma objeção de preço. E Sim, aí ele vai lá e ele quebra essa objeção de preço te dando 50% de desconto. Tão simples quanto isso, né? Tão simples quanto você entender as suas personas e saber como que ela está andando ao longo de toda a experiência dentro do site, né? E isso que é incrível, porque tu consegue, tipo, de fato rastrear tudo. E conforme você vai andando ao longo dos sites, é muito mais fácil o Facebook e o Google entender qual tipo de comportamento que você tem. E aí certo. talvez agora até dando um hack, né? Se você quer parar de receber anúncios, tu tem que limpar o cookies do seu navegador. Mas eu não recomendo. E E Luan, por exemplo, tem um produto que o ticket dele é muito alto. Vamos dizer aí um ticket de 2.500. E eu quero segmentar esse público, só que aí no Face Ads eu não consigo colocar um público que recebe acima de 3.000 reais, acima de 5.000. Então, pelo comportamento da sua persona, você consegue direcionar o anúncio de forma correta. Né? Você consegue colocar, eu só quero que apareça o meu anúncio para quem tem um iPhone, para quem fez viagens recentes. Sim, né? essa é uma das possibilidades, né? Então, hoje em dia, o Facebook
em si, né, ele é uma ferramenta muito que ele vê o comportamento do usuário, né? E por que ele consegue fazer isso? Porque primeiro que ele tem acesso à geolocalização, então ele sabe onde que a gente está indo, quais lojas que a gente está visitando, etc. E ao mesmo tempo porque a gente consome muito conteúdo dentro da plataforma e a plataforma ela entende quais são os nossos interesses também com isso, né? Então, por exemplo, se você está vendo muito vídeo do Thiago Ventura, provavelmente depois vai vir muito vídeo do Comedy Central, vai vir vídeo do André Santos, vai vir vídeos do Afonso Padilha. Por quê? Porque a plataforma está entendendo que você tem interesse por stand-up, né? Comédias, enfim. E aí, esse tipo de comportamento vai dando informação para todo o Facebook. E além disso, quando a gente. Algumas estratégias, né, para você segmentar para as pessoas que têm um ticket mais alto, né, que têm um padrão de vida mais elevado, é justamente você selecionar para hábitos de consumo que normalmente são de pessoas que têm mais dinheiro. E aí é o que? Viagens internacionais, pessoas que compraram recentemente online, que a gente consegue fazer esse tipo de segmentação, pessoas que estão de repente no iPhone 11, né? Porque essa é uma das possibilidades do Facebook. Também sabe quais são os dispositivos que você está conectado, né? Outro ponto também é Então, que você consegue excluir algumas regiões, né? Ah, eu quero fazer um anúncio Brasil, mas eu vou excluir a região Nordeste. Você consegue sim, também. consegue. Hoje em dia, por exemplo, eu não anuncio no Brasil inteiro, não vejo essa vantagem para mim, né? Por Sim. quê? Porque eu acho que é melhor anunciar aqui próximo de mim, eu consigo ter um relacionamento mais pessoal com os meus clientes, né? Às vezes consigo visitar e tal, experimentar um produto, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? E assim a gente segue. Imagina se eu tenho clientes, por exemplo, que estão a 400 quilômetros de distância de mim, como que eu vou, né, experimentar o produto dele, sendo que ele vende um lanche, uma pizza, etc. Fica um pouco mais complicado. Então eu acabo trabalhando com os clientes que estão um pouco mais perto de mim. Sim, a questão dos anúncios que eles estão aparecendo, aí parte também para as mídias sociais em geral, né? Lá no YouTube, você pesquisa um vídeo, vai aparecer ali vários vídeos sugeridos para você também sobre determinado tema que você pesquisou. No Instagram tem aquele Explore, né? O explorar. Então você está pesquisando algo ali, tipo, eu quero pesquisar sobre unha, sobre maquiagem. Aí você dá uma olhada ali no seu explorar, vai ter muito conteúdo sobre isso, né? E não só no Facebook, quanto em todas as mídias. Eles conseguem estar filtrando dessa forma. Sim, sim. O explorar, a gente brinca assim que é basicamente a sua pessoa ali, né? Então, eu, por exemplo, cara, eu gosto muito de comida, né? Eu gosto de cozinhar e tal. Se tu olhar o meu explorar, é basicamente musculação, comida e marketing, né? Por quê? Porque são os meus interesses e são os vídeos que eu acabo mais vendo dentro da plataforma do Instagram, né? No entanto, se a gente for para o YouTube, eu tenho outro tipo de comportamento. Eu vejo muito jogo, né? Que eu gosto de jogar também, eu tenho um hobby, né? Então ali para mim aparece outro tipo de conteúdo, né? Consequentemente, eu sigo algum tipo de conteúdo na área de gestão de tráfego, né? Então os vídeos do Pedro Sobral aparecem muito para mim. Então é isso, exatamente o que você está comentando. Os nossos interesses e a forma como a gente age dentro dessas plataformas, eles oferecem muitos dados para essas ferramentas e hoje eles fazem o que eles bem entendem. Tanto que existem pessoas que falam que o Big Data, né, é o novo petróleo do mundo, né, as informações. Sim. Partindo para um outro tipo também de campanha, né, voltado para a persona, você consegue ali dentro do Face Ads saber o aniversário, né, o mês, praticamente, e feriado. É Páscoa. Então, você faz um anúncio voltado ali antes, né, antes da Páscoa chegar, sobre cursos para aprender a fazer ovos de Páscoa, um exemplo. Então, é bem amplo nessa parte. E promoção. Eu quero lançar uma promoção no Dia dos Namorados. E aí você consegue estar filtrando quem está pesquisando sobre isso. Né? Sim, perfeito. Acho que para o mercado de e-commerce, principalmente, né, se a gente pegar essas datas comemorativas, elas são muito importantes. Por quê? Porque tu consegue colocar uma experiência personalizada para a pessoa. Um dos vídeos do Érico que acho que muita gente já viu é aquele assim, tô procurando uma pessoa do signo tal, né? E como que ele consegue fazer essa segmentação? Justamente pela data de aniversário, né? Então, por exemplo, eu sou ariano, nasci em abril.
Só que assim, o ariano, eu acho que ele vai do dia 19 de março até o dia 21 de abril, não sei. E uma pessoa que nasceu em abril, significa que ela compõe 20 por... Opa, ela compõe 2 terços do abril, certo? Um ariano. Um ariano compõe 2 terços do abril e 1 terço de março. Então, ele está disposto a errar 1 terço dos anúncios, né? Só que o que, que ele fez? Ele falou assim dentro do criativo dele. Se você é ariano ou conhece algum ariano, pronto. Ele tirou um pouco dessa margem de perda de 33%, de 1 terço, né? E colocou agora como conhece algum ariano, etc. Por quê? Porque provavelmente tu conhece o ariano. E o nível de identificação que você vai ver naquele anúncio é muito maior, né? Então, mais uma vez, o cara ele foi tão profundo dentro das estratégias de persona dele que ele segmentou por data de aniversário, que ele segmentou por mês de aniversário, que ele segmentou por signo. Então, não existe um nível de afunilamento ruim para a persona. Eu acho que quanto mais você conhecer e mais segmentado você for, mais fácil é você comunicar com a sua audiência. Eu vi, inclusive, um anúncio do Érico, questão de idade, né? Se você tem entre 18 a 26 anos, não, procure jovens de 18 a 22 anos, alguma coisa assim, e querem trabalhar com a internet, querem criar o seu negócio. Então, ele consegue estar falando diretamente com a persona, né? Ah, eu vou É, falar para um público que está estudando para a OAB. Se você ainda não foi aprovado no exame da ordem, continue assistindo esse vídeo até o final, que eu vou te explicar como que você vai fazer para ser aprovado. e por que esse cara faz esse tipo de curso? Porque ele sabe que você tem interesse em direito, ele sabe que você está numa determinada idade, e ele fala assim, mano, talvez esse cara aqui ele não esteja. Ele esteja para passar no exame da ordem. Qual que é o seu desejo? Passar no exame da ordem. Qual que é o seu medo? Não passar no exame da ordem. Né? E é basicamente isso. Ele entendeu ali quais são os seus desejos e medos e ele te oferece uma solução. Probabilidade de escutar? Muito. Por quê? Porque ele está comunicando justamente com um público que faz parte da persona dele. Né? Então, esse nível de afunilamento de persona tem que ser bom. Tem que entender o público. E aí, às vezes o cara, isso que é o que possibilita as ferramentas hoje em dia, né? O Facebook Ads, etc. Ele lança um criativo, ele está falando com esse determinado público e às vezes não está convertendo, beleza, não estou conseguindo conversar com a minha audiência. Muta, faz a otimização, pronto, agora eu estou conseguindo conversar com a minha audiência. Por isso que é importante, né, a gente buscar dentro da pergunta do cara lá, que ele falou assim, como que eu construo o meu público ideal? Testando, otimizando e a todo momento ali vendo como que a pessoa está passando pela experiência. Sim, tem que fazer o acompanhamento, né, das métricas. Você está pagando, porque você coloca um orçamento diário, e aí você tem que acompanhar quantos que é o custo também por clique, né, Luan? Às vezes o custo está muito baixo, às vezes está muito alto, e aí você precisa estar melhorando para estar otimizando o seu anúncio. Como É isso aí. é o plano ideal? O Vitor perguntou. Né, com a pergunta. Tainá, vê quanto que tempo temos ainda? Tem 3 minutinhos aqui. Beleza. Vitor, eu vou tentar ser breve, cara. Basicamente é o seguinte, para você criar uma persona ideal, tu precisa utilizar algumas ferramentas, né? Answer the Public, Google, o Google, o próprio Google mesmo, né? E aí, basicamente, tu depois faz as otimizações em cima disso, né? Então, tu vai ver CTR, tu vai ver se tá a taxa de conversão, tu vai ver CPC dentro de anúncios, né? E aí, manda bala, vai otimizando até você encontrar e falar assim, esse resultado aqui tá dentro do esperado, tá me agradando, e show de bola. Luan, eu agradeço a sua participação aqui, viu? Sempre trazendo muito conteúdo. Espero que o pessoal tenha gostado, né? E coloque em prática também isso dentro dos negócios. Se você já criou um Instagram sem pensar na persona, para um pouco, estuda, e aí você cria seus conteúdos, né? Voltado aí para sua persona. Isso aí, Tana, grato aí mais uma vez, né? E gostoso fazer live, eu passar um pouquinho do conteúdo que eu sei aí, né? E tamo aí, gente. Depois marca a gente lá, precisando, tá no meu Instagram, só manda mensagem também.